Fala pessoal, Hilário na voz, e o assunto de agora é a realidade dos clubes mineiros. Pessoal, estava parado ali analisando a questão do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Qual é a realidade que eles estão? A maquiagem que eles produziram para o seu torcedor. O que eu quero dizer com a maquiagem? Vamos lá. O Atlético Mineiro perdeu o título para o Cruzeiro no domingo. Mas vamos voltar um jogo antes. Um jogo antes ele empata com o América e classifica nos pênaltis. Com o América. Sim, um América que a gente já viu que é um América, talvez os piores, um dos piores Américas que já teve nos últimos tempos, nos últimos 10 anos. O Atlético Mineiro não conseguiu vencer. O América é o mesmo que empatou com o Retrô e classificou nos pênaltis na Copa do Brasil. Então o América não é um time mais daquele, nossa, é um time badalado. Não é. E o Atlético Mineiro empatou e classificou nos pênaltis. Continuando, aí vem a derrota no Clássico Mineiro pro Cruzeiro. A perca do título. Sim, o Atlético Mineiro perdeu o título pro Cruzeiro. Mas aí também, na quarta-feira, o Atlético Mineiro vai lá e vence o Inter. O que eu quero dizer com isso? Isso diz muito mais sobre o Inter e diz muito mais sobre o Galo. Por exemplo, o Cruzeiro, ele passou do Pouso Alegre, jogou contra o Atlético, ganhou do Atlético e tomou cocada de 2-0 do Flamengo. Isso diz sobre o Galo e sobre o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro pegou um time fraco, que é o Atlético Mineiro, que não conseguiu ganhar do América, mas venceu. Venceu, mas não jogou bem. Foi um jogo muito truncado, um jogo muito feio. Da mesma forma, mas o Atlético Mineiro também não jogou bola naquele dia. Não jogou. No Clássico Mineiro, o Atlético Mineiro também não jogou bola. Mas continuando, o Flamengo, aí o Cruzeiro pega o Flamengo e toma cocada de 2-0. Ah, mas estava sem uma porrada de gente. Gente, o Cruzeiro teve mais posse de bola? Teve. Porém, não jogou bem, a gente tem que ser sincero, estava sem porrada de gente, claro. Mas isso diz muito sobre o Atlético Mineiro. Porque o Flamengo, que é um time muito bem preparado, não está jogando muito bem. Aliás, também diz sobre o Flamengo. Porque o Flamengo, se você for pegar, o Flamengo não conseguiu ganhar do Fluminense. Ficou num jogo xoxo também, igual o Clássico Mineiro, 0-0. E também o Flamengo ganhou só do Cruzeiro, porque o Cruzeiro também está desmantelado. É um Cruzeiro que também ainda não se encontrou. E isso serviu de maquiagem para o técnico Tite. O título mineiro serviu de maquiagem para o técnico Tite. E da mesma forma, a vitória contra o Inter do Atlético Mineiro serviu de maquiagem para o Barba. Serviu de maquiagem para o Barba. E por que essa realidade, a realidade do time mineiro estão desse jeito? Porque são escolhas erradas no tempo errado. O Atlético Mineiro escolheu demitir o Sampaoli antes da semifinal do Mineiro. A chegada do Barba foi uma chegada, vamos dizer, conturbada, uma chegada para, você tem que chegar e classificar. O primeiro jogo normal do Barba, do Eduardo Domingos, foi na quarta-feira contra o Internacional. Mais uma vez, início de ano errado, planejamento equivocado. O Cruzeiro não digo que é um planejamento equivocado, porque o time do Cruzeiro, ele ainda pensou e falou assim, velho, o Tite, vamos dar um apoio pro Tite, que o Tite consegue. Mas será que vai conseguir mesmo? Porque o time eu pelo menos não vejo nada de diferente. Porque o Atlético Mineiro é um time frágil e o Cruzeiro teve dificuldades de jogar contra o Atlético. Muita dificuldade de jogar contra o Atlético. E o Atlético ganhou do Inter, mas o Inter, gente, aqui, colocado por muitos, o time que vai brigar cair dos gigantes desse ano. É um time que tem elenco bom, mas não encaixa, não joga. Só que aí é mais uma vitória que virou maquiagem. O Cruzeiro, a maquiagem é o quê? Nós estamos sem nossos craques, nós estamos sem Caio Jorge, nós estamos sem quem? Entendeu? O Cruzeiro virou maquiagem, é uma desculpa. Mas é uma desculpa. O Chico Acosta não jogou bem, outros jogadores jogaram mal também na quarta-feira. Mais uma notícia ruim que o Cássio machucou, né? Então, assim, maquiagem, porque a realidade dos clubes mineiros não é boa. Não é boa. A realidade é que os times estão ali, eles estão vivendo, vamos dizer assim, no raso do raso. O Tite não consegue extrair o melhor do time dele. Pergunta para você, cruzeirense. Qual é o jogo do Cruzeiro que você lembra que o Cruzeiro arrebentou esse ano? Eu tenho um, mas é o jogo que o Japa faz um gol do meio campo. Para mim ali foi o melhor jogo do Cruzeiro até então, mas com reserva. Com os reservas, não eram os titulares. Mas você tem alguma coisa boa? Você fala assim, não, o time do Cruzeiro hoje entrou, pareceu o time do ano passado. Não tem. E o Atlético, da mesma forma. O Atlético não tem um time top ainda. Inclusive, o Hulk contra o Inter, ele jogou bem. Mas contra o Cruzeiro, com todo respeito, gente, contar pra vocês, o Hulk é cemitério de jogada. Virou cemitério de jogada. A bola ia nele, ele perdia a bola. Será que não chegou a hora, não, Atlético? Encerramento de ciclo. O Atlético tem dificuldade com isso. O Atlético tem muita dificuldade de encerrar o ciclo das coisas. Mas, voltando ao assunto,
A gente que é torcedor temos que tomar cuidado com as maquiagens. E também não é para ter cobrança exacerbada. O Tite ganhou o título agora. Tem que dar mais 2 jogos para ele, mais um jogo para ele. Mas continuar do jeito que tá, sem te mostrar uma evolução, desculpa, Tite, a porta é servente da casa. Só que aí o Cruzeiro entra no seguinte ponto: se eu demitir, eu vou contratar quem? Vou contratar quem? Crespo? Acabou de sair de São Paulo? Me ajuda aí, gente. Até então o Tite é a melhor escolha, gente. E o Cruzeiro não tem quem colocar aí. E da mesma forma o Atlético Mineiro agora, ele tem que aqui, ó, dar um abraço aqui, Barbie, vamos junto. Chega dessa mandação de técnico embora, Atlético. Chega. E é sempre o mesmo ciclo, ó. Aqui, ó. Cuca, argentino. Argentino, Cuca. Argentino, Cuca. É sempre assim. Chega. É que eu tô falando aqui, ó. Que o Cuca tava em 2022. 2022 o Cuca tava. Aí vem o Cudê. Vem o Filipão. Depois volta o Milita. Aí vem o Milita. Então, tipo assim, questão dos argentinos, brasileiros não vem ao caso, mas o Atlético Mineiro tem que dar parâmetro, tem que dar tempo, tem que deixar os caras treinar o time. Pelo amor de Deus. Demora pouco tempo, já manda o cara embora. O Sampaoli montou, quer dizer, montou entre aspas, né? Porque a diretoria falou assim, ó, Sampaoli, quem você quer? Sampaoli, eu quero Neymar Júnior. Aí vem o cara fala, não tem Neymar Júnior não, mas eu tenho um tal de Cassierra, ele serve, ele faz o que o Neymar faz. É isso que a diretoria fez com o Sampaoli também, viu, gente? Não sei se é segredo pra vocês, mas é o que a diretoria fez. Não tá errado também não, porque não dava pra contratar os caras que o Sampaoli tava pedindo, é muito caro. Mas do mesmo jeito, agora o Barba tá treinando um time que quem montou não foi ele. E um segredo pro torcedor do Atlético, ele para sofrer, porque o Barba, ele é um cara que ele prefere uma defesa sólida e sair jogando rápido do que ficar com a bola. Então aqui, ó, a bola tá, toda hora vai ser toquinho de bola contra o Galo. Mas a defesa vai ficar sólida, se Deus quiser. Eu já gostei do Barba porque ele chegou na quarta-feira e ele mudou bem o time. Ele colocou o Ivan Romão pra jogar, colocou uns caras diferentes pro Cassierra titular. Então eu creio que o Barba pode fazer um bom trabalho, mas precisa de tempo. E mais uma vez eu volto no tema do vídeo. Não acredite na maquiagem que seu time está produzindo. O Cruzeiro, a maquiagem foi o título mineiro e os jogadores reservas que atuaram, os jogadores que machucaram, que não atuaram contra o Flamengo, por isso que perdeu. E o Atlético Mineiro, a vitória contra o Inter diz mais sobre o Inter do que sobre o Atlético Mineiro. Pessoal, é isso. Muito obrigado para você que assistiu. Não esquece de se inscrever aqui embaixo e também deixar o like no nosso canal. Valeu, um abraço e lá na voz.